Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Santiago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Abras Regional Sergipe pela oportunidade de estar discutindo com vocês sobre um tema tão importante. Trouxe aqui o assunto sobre tipos de demência não Alzheimer, certo? Primeiramente, para a gente poder conversar sobre isso, precisamos entender o conceito de demência, tá? A demência é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que traz ao paciente um prejuízo cognitivo progressivo e significativo em um ou mais domínios cognitivos. Mas o mais importante é que essa perda, esse prejuízo cognitivo, ele vai interferir na funcionalidade da pessoa, tanto socialmente como no trabalho, certo? E que domínios cognitivos são esses? O mais conhecido de todos é o déficit de memória, geralmente é até o que procura mais o consultório. Mas temos linguagem, a função executiva, a atenção, a aprendizagem, a, o domínio perceptomotor, além da cognição social, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E por que falar sobre demência? Hoje sabemos que em todo o mundo, não só aqui no Brasil, há um aumento da longevidade. A cada dia mais, a população está envelhecendo. E eu trouxe alguns dados aqui importantes em relação à prevalência, é que, por exemplo, após os 60 anos, a proporção de pacientes com síndrome demencial, ele dobra a cada 5 anos. E que após os 85, cerca de 25 a 45% dos idosos da comunidade vão apresentar algum tipo de síndrome demencial. A Abras também, nessa campanha, trouxe alguns dados bem interessantes. Hoje, temos cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com alguma síndrome demencial. E há uma estimativa que até 2050 a gente chega a um número de 152 milhões de pessoas. E um outro dado importante é que a cada 3 segundos há um novo caso de demência no mundo. Então, isso já mostra para a gente como há uma alta prevalência e incidência dessa síndrome demencial, né, de forma geral, e que a gente precisa entender muito bem para caracterizar muito bem a doença e ajudar tanto o paciente como os familiares, os cuidadores. Em relação à etiologia, a demência, ela pode ter um comprometimento estrutural do sistema nervoso, como não ter o comprometimento. Daqueles com comprometimento estrutural, temos as demências primárias, que são aquelas doenças neurodegenerativas, que a gente conhece como carro-chefe, a doença de Alzheimer, mas também temos outros tipos de demência, que é a demência do corpúsculo Lewy, temos a demência frontotemporal, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas existem também outros tipos de doenças neurodegenerativas que abrem um quadro clínico de outra forma, por exemplo, a doença de Parkinson abre um quadro com sintomas não motores, sintomas motores, que conhecemos como lentificação do movimento, rigidez, mas que na sua evolução eles podem desenvolver um quadro de prejuízo cognitivo, muito parecido com síndromes demenciais outras. Temos doenças de Huntington, temos alguns tipos de doenças parkinsonianas, como paralisia supranuclear progressiva, a degeneração corticobasal, a atrofia de múltiplos sistemas. Essas são doenças que são primárias, né, e que têm uma evolução degenerativa e progressiva. Além delas, mas ainda com comprometimento estrutural do sistema nervoso central, temos as demências secundárias. Por exemplo, temos as doenças cerebrovasculares, o derrame, o AVC, né, que pode, dependendo da sua extensão e da localização, levar a um quadro demencial também. Tumores, hidrocefalia de pressão normal, algumas infecções. E aquelas sem comprometimento estrutural do sistema nervoso central, as principais causas são causas tóxico-metabólicas, levando também em consideração alterações de tireoide, o hipotireoidismo, abuso de drogas, alguns tipos de insuficiência renal, hepática, cardíaca, também pode haver comprometimento cognitivo, além de deficiências nutricionais, como deficiência da vitamina B12 e do folato. Claro que isso quando a gente tem um paciente que apresenta um quadro demencial de uma única origem. Mas a partir do momento, e que é bastante comum, que a gente percebe que existem várias questões, várias variáveis que podem levar a um quadro demencial, a gente caracteriza como uma demência mista. Por exemplo, a gente pode ter pacientes que tiveram uma história de abuso de drogas, álcool, por muito tempo, e isso já leva a um declínio cognitivo, e que tiveram AVC. Então, você tem dois fatores que são importantes, que podem levar a um quadro demencial,
e que a gente caracteriza dessa forma como uma demência mista. Embora uma você pode ter uma, depende da história, uma prevalência por cima da outra. Aqui a gente trouxe um mnemônico para lembrar das causas tóxico-metabólicas, né? O termo seria demência, em inglês, tá? Que é demência, onde o D vem de drugs, que são os medicamentos e o álcool, o E, de emotional depression, que é a própria depressão, que é um quadro psiquiátrico muito comum, que pode atrapalhar tanto no diagnóstico, a gente pensar que é uma síndrome demencial, isso é um quadro de depressão, como também pode ser uma comorbidade que geralmente está muito associada ao quadro cognitivo. O M, de metabolic, onde a gente tem aquelas alterações metabólicas, tendo como principal motivo alterações tireoides, o hipotireoidismo. O outro é de eyes and ears decline, né, que é a alteração sensorial dos olhos e do ouvido. Muitas vezes a gente pensa que aquele vozinho que está mais afastado da família, mais isolado, pode ser um quadro demencial, será que é uma síndrome cognitiva? Muitas vezes é uma alteração auditiva, onde o paciente ele já não tem uma audição muito eficaz, ele acaba se afastando porque também não consegue entender a história. Ou uma alteração visual, né? Já tem um déficit visual e que, como ele não consegue identificar, ele não consegue reconhecer, entendeu? E muitas vezes isso pode atrapalhar. E é sempre importante lembrar dessas causas. O N é de normal pressure hydrocephalus, né? Que é hidrocefalia de pressão normal. O T de tumor e outras lesões que ocupam espaço, né, intracranialmente, tumores. O I de infecção e o A de anemia, que são aquelas alterações nutricionais que conversamos, principalmente pela deficiência do folato e da vitamina B12. E quais são os critérios de diagnóstico? De acordo com a DSM-5, que a gente leva muito em consideração a classificação de doenças, para você ter uma demência, você precisa ter um declínio cognitivo importante em um ou mais domínios cognitivos, como a gente falou anteriormente. E para isso, quando o paciente chega para a gente com a queixa, ou ele ou o acompanhante, com a queixa de esquecimento, que é o principal motivo que procuram assistência médica, a gente precisa conversar sobre, fazer uma anamnese muito bem feita, conversar sobre a temporalidade dos sintomas, para a gente poder até entender e caracterizar melhor qual o tipo de demência que a gente pode estar associado, se é realmente um quadro demencial, entendeu? Então, muitas vezes no consultório, a gente faz uso até de testes cognitivos, que avaliam de forma de triagem, para a gente poder caracterizar se há realmente uma perda cognitiva e qual domínio cognitivo que foi mais prejudicado. Além disso, do declínio cognitivo, precisa-se ter um prejuízo funcional do paciente. Então, a gente também utiliza de algumas escalas, né, em relação a atividades de instrumento da vida diária e atividades básicas da vida diária, caracterizando a independência do paciente para a realização de tarefas básicas da vida ou manuseio de coisas que ele já fazia com muita facilidade, que está percebendo uma dificuldade com o passar do tempo. E, claro, precisamos excluir sempre infecções, causas metabólicas, que muitas vezes pode desencadear um quadro de delírio, que é uma alteração cognitiva geralmente súbita, aguda, flutuante, e que está relacionada normalmente a essas alterações que a gente pode identificar através de exames laboratoriais e muitas vezes tratar. Além, claro, de doenças psiquiátricas, como carro-chefe, a própria depressão para isso. Usamos testes, né, de rastreio para aquelas causas que a gente conversou, tóxico-metabólicos principalmente, exames de imagem muitas vezes, mas o diagnóstico para demência é um diagnóstico clínico. Depende de uma anamnese muito bem feita, de uma avaliação neuropsicológica bem realizada, de um exame neurológico também para poder caracterizar se existe alguma alteração no sistema nervoso central e periférico, para a gente poder também identificar como possíveis causas para a demência. Em relação aos domínios, né, como a gente falou na frente, a gente tem esses 6 quadros, de acordo com o DSM-5, e em relação à linguagem, né, a linguagem é um domínio cognitivo muito importante, que traz a facilidade para termos a interação social, entendeu? Então, o paciente com síndrome cognitiva, ele pode ter uma alteração da linguagem no momento da sintaxe, da própria gramática, anomia em relação à falta de não saber dizer o nome de objetos, entendeu? Isso pode ser tudo por alteração de linguagem.
Temos o mais conhecido, a memória e aprendizagem, onde o paciente começa a esquecer de fatos, nomes, de pessoas, entendeu? Que é o mais conhecido, que é principalmente o principal motivo de busca do consultório, de consulta. Temos a função executiva, que também é conhecida como memória de trabalho, é onde o paciente começa a apresentar uma alteração na funcionalidade de planejamento, principalmente, e de adequação para determinados atos. Por exemplo, um paciente, normalmente a gente está querendo resolver um problema, tem uma questão para resolver. E se tiver alguma intercorrência no meio do caminho, a gente tem a capacidade de se adaptar àquela intercorrência e ter flexibilidade para poder arranjar outros caminhos para poder resolver a questão. Em pacientes com síndrome cognitiva, síndrome demencial, eles começam a ter dificuldade, né, nessa flexibilidade de através para realizar uma função. Não acontecer alguma coisa, eles não conseguem levar isso adiante. Esse é um domínio cognitivo, executivo. Em relação à atenção, a síndrome demencial pode ter uma alteração tanto na atenção conjugada como seletiva, onde o paciente ele não consegue mais focar em determinada função, né? Não consegue ter atenção na leitura de um livro, por exemplo. Isso já vai começar a ser prejudicado. Em relação ao domínio perceptomotor, há uma alteração agora da noção de espaço, né, da sua percepção do espaço que ele está. Reconhecer o tipo de piso, reconhecer onde está, entendeu? Então, esse tipo de alteração também pode acontecer em pacientes com síndrome demencial. E a cognição social já é um domínio um pouco complexo, certo? Mas caracteriza-se também como uma alteração do paciente em, por exemplo, identificar emoções, tanto dele próprio, como também das pessoas próximas a ele. Então, isso também prejudica a interação social, né? Onde há uma perda dessa empatia do idoso, normalmente. E como é que a gente faz a avaliação cognitiva? Normalmente a gente já realiza isso como um processo de triagem no próprio consultório, e a gente utiliza como testes cognitivos esses 5, são exemplos de alguns testes que a gente pode utilizar. Entre os mais conhecidos é esse MEM, que é o mini exame do estado mental, onde a gente geralmente realiza 30 perguntas ao paciente, e nessas 30 perguntas a gente avalia vários tipos de domínios cognitivos, não só memória, que geralmente é o que procura mais a gente, mas tanto orientação temporal, orientação espacial, a memória recente, a nomeação de nomes, então a gente está avaliando linguagem, assim vai. Um outro teste cognitivo que utilizamos bastante é o MoCA, que é o teste de Montreal, onde a gente utiliza geralmente em pacientes que já têm um nível de escolaridade um pouco mais alto, tá? Porque o mini exame de estado mental, o primeiro, ele é um pouco mais simples e muitas vezes um paciente que tem uma reserva cognitiva maior, geralmente onde tem um nível de escolaridade maior, eles acabam pontuando bem e encobrindo um diagnóstico que a gente poderia já estar percebendo de início. Então, a gente utiliza muito o MoCA. Claro que esses testes cognitivos, sempre você vai ter uma avaliação de domínios semelhantes, tá? A bateria breve também, a gente faz avaliação de vários tipos de domínio, e um deles é em relação à nomeação aqui, né? A gente pede muitas vezes para o paciente identificar os objetos e falar e perceber se existe dificuldade nessa nomeação, identificar um avião, um sapato, enfim. Um outro teste que utilizamos bastante é o teste do relógio, onde também pedimos ao paciente para dizer um relógio para a gente, com determinadas características, e a gente vai avaliar o paciente se ele tem essa capacidade de desenhar esse relógio para a gente. E a fluência verbal, né, que muitas vezes a gente avalia pedindo para o paciente, em um determinado período, por exemplo, 1 minuto, falar nome de animais, ou falar nome de palavras que começam com determinada letra. E a partir da quantidade da fluência, né, desse paciente, da quantidade de palavras que ele traz para a gente consegue caracterizar se há uma perda ou não desse domínio também. O diagnóstico é clínico, né? Mas como conversamos, a gente pode fazer o rastreio da demência reversível, que são aquelas causas geralmente toxicometabólicas, através de exames, tanto laboratorial, como hemograma, VHS, bioquímica, função tiroidiana, alguns tipos de vitamina, B12, ácido fólico, além de sorologias para hepatite B e C, sífilis, HIV.
como também a gente faz através de exames de imagem, tomografia, ressonância de crânio, além de baterias neuropsicológicas. Aqueles testes cognitivos que conversamos, eles são para fazer uma triagem, para a gente poder identificar realmente se há algum domínio cognitivo alterado naquele primeiro momento. Mas muitas vezes a gente precisa do auxílio do neuropsicólogo para poder fazer algumas perguntas um pouco mais profundas em relação ao paciente, para a gente poder identificar melhor se algum domínio está mais prejudicado do que outro. Dependendo de cada caso, a gente faz também exame de líquido, o eletroencefalo, em alguns pacientes, e para alguns casos um pouco mais difíceis de auxiliar no diagnóstico, a gente faz o uso do espectro PET-CT para avaliar metabólico cerebral. Trazendo para vocês agora sobre as demências degenerativas, né, como os vários tipos de demência que podemos conversar, eu trouxe 4. Trouxe para vocês a demência por corpúsculos de Levy, né, que ela é a segunda causa mais frequente do caso das doenças primárias, perdendo apenas para a doença de Alzheimer, e acomete geralmente o paciente com a idade média de 75 anos. A sua fisiopatologia, a sua formação, ela vem do acúmulo de ubiquitina e alfa-sinucleína intraneural, fazendo os corpúsculos de Levy, e esses corpúsculos vão se acumulando no córtex, que é a camada mais superficial do cérebro, né? Isso de forma difusamente. E o quadro clínico ele pode vir através de alucinações visuais, né? Geralmente complexas. O paciente vai ver crianças, vultos, ver animais, nada que dê medo ao paciente, normalmente. Ele pode apresentar um quadro de disfunção visoespacial também, pode apresentar flutuação cognitiva. O paciente ele pode apresentar momentos que está muito bem e momentos que ele tem um prejuízo, você percebe que ele está esquecendo realmente das coisas. Pode ter alterações do distúrbio do sono REM. O que consiste isso? O sono REM é o sono mais profundo da gente. Normalmente ele vem associado a um quadro de atonia muscular. O paciente geralmente é aquele que não se mexe nesse período, né? Onde o paciente que tem distúrbio do sono REM, ele começa a apresentar um quadro de agitação. Muitas vezes precisa de uma polissonografia para poder caracterizar bem, mas o próprio acompanhante, quem mora com a pessoa, quem dorme com a pessoa, pode trazer essa informação para a gente. Ele me chuta quando está dormindo, de vez em quando ele me machuca com o braço, né? Então, ele tem essas mexidas que podem fazer um prejuízo para a sua interação. Além disso, pode apresentar quadros de parkinsonismo, normalmente não associados ao tremor, normalmente é uma síndrome rígido-acinética, onde o paciente ele se mostra mais lentificado, mais rígido. E, além disso, muito importante, ele apresenta um quadro de sensibilidade a neurolépticos. Neurolépticos são medicações que a gente utiliza para poder ter o controle de algumas alterações comportamentais, principalmente. Por exemplo, pacientes com agitação psicomotora, onde a gente faz os neurolépticos para dar uma acalmada. Pacientes com demência por corpúsculos de Levy, eles começam a ter uma piora com o uso dos neurolépticos. Uma outra doença muito importante é a demência frontotemporal. E ela é importante porque ela é a segunda causa mais frequente do início pré-senil, né? Como conversamos, a gente está falando de doenças que geralmente acometem os pacientes mais idosos, acima de 60 a 65 anos. A demência frontotemporal pode acometer pacientes mais jovens, 45 a 65 anos. Normalmente cerca de 30 a 50%, pode ter uma história familiar positiva, e a fisiopatologia, ele vem de uma atrofia assimétrica de alguns lobos cerebrais. O cérebro da gente, ele vai envelhecendo com o tempo, e de certa forma ele vai atrofiando, ele vai murchando com a evolução da idade, certo? Quando ocorre uma atrofia assimétrica, ou seja, uma região ela está mais atrofiada do que o restante do cérebro, principalmente se for lobo frontal ou temporais anteriores, a gente pode estar diante de um quadro também de demência frontotemporal. E o quadro clínico, ele é bem interessante. O paciente, ele pode abrir o quadro com alteração de personalidade. Aquele paciente que era muito quieto, muito tranquilo, de repente ele começa a ser mais agitado, entendeu? Ele pode ter uma alteração que a gente chama de hipersexualidade. O paciente ele começa a ficar mais desinibido, pode falar mais palavrão, isso pode acontecer também. Eles podem apresentar sintomas neuropsiquiátricos, depressão, agitação de forma corriqueira. Pode ter também disfunção executiva, porque há uma alteração nessa região frontal, que é do planejamento, como conversamos anteriormente. Pode apresentar compulsão por sexo, compulsão alimentar, compulsão por jogos.
isso pode acontecer. E interessante que no início do quadro, embora tenha essas alterações todas, ele pode ter uma relativa preservação da cognição. A parte cognitiva dele, da memória, ela pode estar um pouco preservada, enquanto você tem essas outras alterações de outros domínios, na demência frontotemporal. Em relação às demências secundárias, agora, eu trouxe para vocês a demência vascular, que também é muito prevalente entre as secundárias, e a fisiopatologia, ela depende do tamanho da lesão, da localização, de como essas lesões começaram a se formar no cérebro. Por exemplo, pacientes podem ter um AVC súbito, né, que é aquela conversa que a gente já sabe, e ser extenso, pegando regiões específicas do cérebro e levando a um quadro de síndrome demencial, como também ele pode apresentar de uma forma mais insidiosa. Aqueles pacientes que têm fatores de risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, tabagismo, dislipidemia. Isso, com o tempo, ele vai fazendo microlesões, fazendo microangiopatias na substância branca subcortical e, de forma lenta, insidiosa, ela pode evoluir com um quadro de síndrome demencial. E o quadro clínico ele pode ser tanto insidioso como agudo, se for por alterações de fatores de risco, como também de forma aguda em relação ao AVC por si só. Pode ser gradual ou integral. O paciente pode ter um quadro e normalmente ficar estável, depois ter outro, uma piora clínica, e assim vai, como se fosse um degrau. Então, o quadro clínico ele é variável, depende muito da localização e da extensão do evento vascular. E, para finalizar, eu trouxe para vocês também um tema chamado, um tipo de demência chamado hidrocefalia de pressão normal, que acomete cerca de 0,2% a 3% da população acima de 65 anos. 50% dos casos de hidrocefalia de pressão normal há algum fator precipitante prévio, alterações de infecção, tumores, que podem levar ao quadro de hidrocefalia. A sua fisiopatologia também vem dessa disfunção do grau de atrofia cerebral, fazendo que ocorra uma dilatação ventricular desproporcional ao quadro de atrofia do cérebro. E por que eu trouxe esse tema? Porque ele é potencialmente reversível se houver uma identificação e um tratamento precoce para esse tipo de demência. Então, se a gente conseguir identificar de forma inicial e precoce do quadro, a gente potencialmente pode reverter esse tipo de déficit. O quadro clínico ele é lento, né? O curso é variável, depende de pessoa para pessoa, e ele vem normalmente com a tríade clássica. Claro que não em todo paciente, por isso que a avaliação tem que ser sempre minuciosa. Ele pode ter uma alteração da marcha, que a gente chama de marcha magnética. O paciente pode ter uma dificuldade de ambular, onde ele tem uma marcha, principalmente porque ele não consegue fazer uma retirada adequada do pé, como se ele estivesse preso. Pode ter alteração cognitiva e um quadro também de incontinência urinária. Eu trouxe para vocês as demências, a fisiopatologia, o quadro clínico, não trouxe tratamento, porque o tratamento é variável, né? Depende muito do tipo de demência que a gente tá diante, e a gente tem tanto terapias medicamentosas específicas como não medicamentosas. Então é muito importante que procure um neurologista para que possa fazer uma avaliação e um tratamento mais correto para cada pessoa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de discutir, de conversarmos sobre demência, principalmente nesse mês, né? Estamos no mês mundial da doença de Alzheimer. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato, temos aqui meu e-mail, tá? Mais uma vez, obrigado.